gente, ali foi a aula 2 até agora a gente comentou sobre a aula um e 2 e agora eu vou comentar sobre a aula 3. Então, gente, essa aula 3 aqui, o, as habilidades que vocês precisam ter, olha, veja como a língua portuguesa também influencia aqui, tá? E aí, ó, de novo, a linguagens, que é inglês, que faz parte do grupo de linguagens, né? Vai se comunicar de novo com as ciências humanas e sociais. E, de novo, qual é o conteúdo que a gente vai trabalhar aqui? Qual é o conteúdo que está aqui dentro dessas aulas, dessa aula 3 aqui? É o simple past, ou simple past, versus present perfect. E aí você precisa conhecer legal essas formas yet, since e for e o present perfect. Quando você está usando esse tempo verbal chamado de present perfect, as marcas são essas palavras aqui, ó, o yet, o since e o for, ok? O simple past a gente já falou muito, a gente já estudou bastante em outras séries aí, mas aí quando chega aqui no segundo ano a gente vê de novo, tá? Então, vamos lá. Qual é o tema da aula? Narrating History and Experience. Então, quando você está falando de algo, né, que aconteceu, você está contando uma história e tal, você usa, em português mesmo, você usa o passado, o pretérito perfeito, porque em português nós temos um tipo de tempo verbal chamado de pretérito perfeito. E o pretérito perfeito é esse aqui, ó. Esse aqui, simple past, em inglês. É aquele tempo verbal que você comete a ação, que você faz a ação e ela acabou lá. Acabou, foi terminada e você não tem mais notícia dela. Por exemplo, ontem eu fui ao shopping, comprei algumas roupas para mim, porque eu estava precisando. Então, ontem eu fui ao shopping. Pronto, esse fato é passado. É passado, aconteceu ontem, pronto, não vai mais se repetir, não tem mais nada a ver com o que eu vou fazer agora. Eu já estou aqui falando do presente, mas ontem eu fui ao shopping. Então, ontem, até a palavrinha ontem já marca, já diz que é algo que já aconteceu no passado, certo? E aí, esse outro, para que você usa o Simple Past? Para narrar eventos históricos ou para falar de ações acabadas no passado, que foi o que eu falei agora. Seguido do uso do Present Perfect. E o Present Perfect é um tempo verbal que também é um passado, só que ele é chamado de present perfect, presente perfeito. Por quê? Porque nós falamos das experiências que aconteceu com a gente no passado, mas essas experiências elas têm um impacto, elas impactam o nosso presente. Elas aconteceram no passado, mas elas impactam de alguma forma o nosso presente. Elas têm um reflexo nas nossas ações presentes, agora no presente, tá? Então, gente, o que que vocês vão fazer para compreender melhor isso aqui? Eu vou, quando voltarmos, a gente pode ter uma aula mais específica e aí eu volto para explicar isso aqui detalhadamente pelo Meet, com vocês ali assistindo ao vivo e tal, sobre o uso do presente, do passado perfeito, que é, aliás, do passado simples, passado perfeito não, do passado simples, que é esse simple past, né? Marcando algumas coisas, relembrando algumas coisas, mas vocês também podem checar, vocês podem estudar. Tem um site legal, que é um site de uma escola de idiomas que tem aulas online,
que é a English Live. E aí eu coloquei o site aqui para você pesquisar, entender, revisar. Tem vídeos, tem áudio. Vídeo não, mas tem o áudiozinho da explicação, da pessoa falando, da voz, para você compreender melhor e relembrar o uso do Simple Past. Tá aqui, ó. E aí você acessa. E aí, em contrapartida, também tem o link para o site para você acessar o uso do Present Perfect, também para você relembrar, para você estudar. Lembrando que esses dois aqui, às vezes as pessoas se confundem muito, tem que usar esse, aí vai usar esse. Às vezes precisa usar esse e usa esse. É meio confuso essezinho aqui, o present perfect. Mas o passado simples não. O passado simples ele é muito mais tranquilo, é muito mais fácil de se aprender. E vocês já aprenderam, só que não lembram direito. Enfim, tá? Mas numa aula mais na frente a gente faz isso aqui e relembra. Agora, vai ter alguma atividade que você vai ver com isso aqui, que você vai tentar responder? Possivelmente. Então, qual é a atividade? Essas daqui. Tá vendo todos os verbos aqui dentro? O que é que você vai fazer? Replace. Replace é recolocar a letra, né? The letter with the appropriate tense. Tenses of the verbs. O tense of the verbs é o tempo verbal. No parênteses, para completar, to complete the sentence about the history of the radio. Ou seja, esse texto aqui, olha, você completa com os verbos aqui, ó. No create. A, B, C, D, E é só a sequência da atividade, tá, gente? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, enfim. Mas o que interessa é o verbo que está aqui dentro. James Clerk Maxwell create the first radio. Então, você vai trazer o verbinho para cá. Pode ser create, don't create, ou do not create, not create, ou don't create. Se for passado, se esse texto aqui, ele é o tempo verbal passado ou o present perfect, então você precisa dar uma olhadinha lá, aqui, né, para ver se você usa o present perfect aqui, nesse espaço. Mas assim, olha, se você está falando, se nós estamos falando aqui, se é um texto que é para falar da criação, da história do rádio, em primeira mão, se o rádio foi criado, se o rádio foi inventado, então é algo que fala da história, né? Qual é o tempo verbal que você usa para usar para narrar eventos históricos? Você usa o Simple Past. Então, gente, aqui, ó, nessa questão aqui de primeira, como é que eu faço aqui? Então, você analisa James Clerk Maxwell, o verbo está aqui dentro do parênteses, você vai colocar ele aqui para fora, só que você vai adaptar para o tempo verbal correto. Se o Simple Past é usado para falar, narrar fatos históricos e a criação do rádio, a era do rádio, é algo da história já, porque já aconteceu, já passou, é algo que é acabado, né? Algo que já aconteceu. Então, o que eu vou fazer com este verbo? Lembra lá dos verbos regulares, irregulares, que com os verbos regulares, o que eu faço com os verbos regulares? Eu acrescento o de ou ed para colocar esse verbo no passado. Isso é regra, você vai usar ele a vida toda. Você vai acrescentar um ed a este verbo. Então, ou de, se o verbo já vier com a letra E. Então, o que acontece aqui?
todos esses verbos que estão aqui nesses parênteses, vocês vão precisar colocá-los aqui nesse espaço, colocando ele no passado simples, simple past, ou no present perfect, certo? No present perfect, simple past ou present perfect. Para você ver como é o passado simples, você clica nesse link para ver um pouco mais sobre as estruturas, como é que acontece, como é que é a formação. Para você ver o present perfect, você clica nesse link também para relembrar um pouco mais como é que se faz esse tipo de verbo. E aí você vai para a questão de novo. E aí agora, se é algo passado, se é algo que aconteceu e é usado o simple past, você vai pegar. E existe uma regra dos verbos regulares e irregulares, que o verbo regular, ele recebe de ou ed para formar o passado. Então, eu vejo que o verbo criar, né? Eu apenas coloco ele aqui no espaço, em branco, né? Eu tiro ele do parênteses, que é isso que a questão está pedindo. Eu coloco ele aqui no espaço, acrescento o de, porque ele já tem o e aí eu transporto ele para o passado simples. Perfeito. Então, e aí eu posso ler a frase. James Clerk Maxwell created the first radio. Então, o James tal Maxwell criou, vai estar aqui com ed, created the first radio. Então, ele criou o primeiro rádio. Então, ele foi o inventor, né, do primeiro rádio que nós temos até atualmente, né, só que de uma forma moderna. E aí, ó, aqui, he developed the first radio wave mathematical formula. E aí, fórmula? He developed the first radio wave mathematical formula. Então, o que é isso aqui? Ele develop, ele está no infinitivo, ou seja, os verbos em inglês no infinitivo é quando eles têm aquela terminação AR, ER ou IER, quando você bota para o português. Aqui, ó, develop. Develop é desenvolver. Desenvolver. Então, infinitivo, mas presente, né? No presente simples, ele está develop. Se eu colocá-lo no passado, e aí eu tenho que ver, será que eu tenho que transportá-lo para o passado simples ou para o present perfect? Então, aí, o verbo essa ação assim, the first radio wave mathematical formula, ela é algo que tem a ver com o nosso presente e tal, e aí se é algo que já aconteceu, que já foi criado, que já existe aí. Então, eu tenho que analisar a questão para ver se eu uso um dos dois tempos verbais, ou esse ou esse. Mas aí vocês vão precisar dar uma revisada, dar uma estudada nisso aqui e nisso aqui para poder concluir essa atividade, tá? E aí, ó, the radio be a subdivision of telecommunication. E aí, gente, o rei de 8, agora eu me enrolei agora. O rádio, e agora, be. Eu sei que o be é do verbo to be. Só que o be aqui, quando eu quero falar o nome do verbo, eu já ensinei isso para vocês na sala, é o verbo to be. Mas o que aparece para a gente na maioria das vezes é o to na frente. O to na frente é para dizer que o verbo está aqui no infinitivo. E quando eu traduzo ele é o nome dele, é o ser ou estar. Ele não está conjugado, ele não foi flexionado, ele não está em suas formas. Como, por exemplo, am, is e are. Ou então, was e were. Então, eu tenho que saber
Qual dos dois aqui eu vou adaptar? É present perfect ou simple past? E aí, gente, the radio é, foi, era, que é o verbo ser ou estar no passado. E aí, como é que eu vou colocar? Qual é o passado do verbo to be? É o presente que eu vou usar aqui? O rádio é uma subdivisão da telecomunicação, ou foi uma ou era uma subdivisão da telecomunicação. Então, o que eu vou usar aqui? Was or were, ou am, is or were. Ou então, ainda vou usar o verbo, o present perfect. Se for o present perfect, o verbo to be vai ser transformado para outra forma bem diferente. Deixa eu abrir aqui e ver se aparece para gente. Deixa eu ver o link aqui. Deixa eu abrir o link aqui para ver se tem alguma coisa rapidinho para a gente mostrar. Então, o uso do simple, como usar o present perfect. O passado, que tem uma relação agora com o presente, past, e o now, que é o agora, que é o presente. Tá? Então, aqui tem explicando direitinho como vai ser. Enfim. Se eu for usar o verbo to be, eu vou usar essas forminhas aqui, ó. O has, como é lá, ele é o he, então, se for I e you, aí eu vou usar, tá? O have, mas aqui vai ser has been to London. Aí aqui, vamos lá. A forma para você usar o verbo to be é essa, ó. Has been. Esteve, no caso, minha família esteve em Londres. Como, nesse caso aqui, a família... não, quando você não diz, eu fui para Londres, eu viajei para Londres em 1988. Eu fui, viajei já, não tem mais nada a ver, já aconteceu, já foi, já era. Agora, se eu disser, eu estive em Londres, eu estive em Londres. Então, eu tenho que usar esse tempo verbal chamado de presente perfeito, de present perfect. Ou seja, a ação já aconteceu, mas eu não disse qual foi o tempo. Então, ela tem coisas específicas que a gente precisa ver em outro momento. E aí, vocês também podem dar uma estudada aqui por esse site, que eu deixei aqui já para vocês. Vou voltar aqui para a aula. Ok? Então, voltando aqui para a nossa aula. Vamos lá. Continuando. Então, e aí eu tenho que ver. Eu vou usar o present perfect, eu vou usar o verbo to be no passado, porque aqui ele está no infinitivo presente, certo? Então, eu tenho que passar ele, porque a questão aqui em cima pede que eu passe, replace, passe os verbos que estão dentro do parente para o tempo verbal apropriado. Ou seja, ou eu posso usar o present perfect, ou eu posso usar o simple past aqui. E aí todos os verbos estão no presente aqui dentro do parênteses. Vocês têm que modificar, tá? Eu já perdi bastante tempo aqui, mas era só para chamar a atenção de vocês que vocês precisam fazer esse estudo em casa sozinhos, tá? E no outro momento a gente tira mais dúvidas. E aí, write questions to a classmate to know if she has ever done the following actions. Ou seja, você vai fazer perguntas para o seu colega se eles já fizeram ou já praticaram alguma dessas ações. Example, text during a class. Have you ever texted during a class? Por exemplo,
mandar mensagem de texto para um amigo enquanto você estava, por exemplo, eu mandei a mensagem de texto, eu já mandei uma mensagem de texto enquanto eu estava assistindo aula de inglês. Qual é o aluno que não faz isso? Agora, quando você manda uma mensagem de texto para um colega, isso vai ter uma reflexão no seu presente, no que está acontecendo com você? Vai, sabe por quê? Porque você deixou de prestar atenção à aula, né? Você já acessou a internet no smartphone enquanto você estava assistindo aula? Você já viu alguém mandando mensagem enquanto estava dirigindo, né? Alguém está lá no carro mandando uma mensagem, está navegando na internet. Mas aquilo ali pode ter uma ação? Pode, né? Então, aqui são questões que vocês vão responder, vocês vão marcar com um colega de vocês. Isso aqui a gente pode ver depois, tá? E sem contar que essas atividades a gente vai tentar responder, eu vou tentar deixar as respostas para vocês depois. Uma semana antes, possivelmente uma semana antes da prova, tá? Uma semana antes da prova, eu quero ver se assim que voltar o recesso, na primeira semana do recesso eu tenho aula para dar tempo de explicar para vocês isso que eu estou passando aqui para essa atividade, para vocês tentarem fazer. Aqui é essas atividades é uma tentativa de você tentar relembrar o que você já sabe, tá? Porque isso aqui basicamente é tudo revisão de conteúdos que vocês já viram. Então, basicamente é para vocês tentarem fazer, tentarem estudar sozinhos, aí estão os links para vocês navegarem na internet, buscarem aprender também sobre esses determinados tempos verbais que eu falei. E na volta do recesso, na primeira semana, a gente tenta fazer uma aula e na semana seguinte eu divulgo o gabarito dessas atividades. Vou tentar divulgar o gabarito dessas atividades para ver se vocês acertaram ou não. Professora, vai ter pontuação? Eu vou fazer pontuação dessas atividades? Não, porque não dá para vocês enviarem essa quantidade de atividades para mim por foto. Fica muito difícil de corrigir a quantidade de fotos que vocês teriam que fazer para mandar para mim. Então, por isso que vocês têm que fazer no caderno de vocês, tentarem estudar um pouco mais independentemente, ser mais independentes em relação ao estudo, pesquisar os links que eu mandei para vocês, estudarem aqueles dois tipos de verbos, o simple past e o present perfect, né? E na volta a gente tentar resolver essas duas situações, tá certo? De eu dar mais uma explicada sobre esse conteúdo, tá? Que não deu tempo da gente fazer. E é isso. Vai servir de base para a prova de vocês, tá bom? Então, aqui a questão 3, passando para a questão 3. Na questão 3, vocês vão escrever palavras, né, para a alternativa da atividade baseada nas respostas de vocês. Por exemplo, vocês vão incluir as palavras never, yet e already. Exemplo, I never texted during a class, but I have already sent pictures via SMS. Eu nunca mandei mensagem, text é enviar mensagens durante uma aula, mas eu já enviei fotos ou imagens, fotografias via SMS. Tá. E aí você vai fazer frases usando present perfect e o passado, usando a palavra never
yet e already. Então, tentando fazer isso. E aí, aqui, eu tinha falado para vocês dos verbos regulares e irregulares. Geralmente, a gente comenta muito como é que eu sei, onde é que eu pesquiso, onde é que eu vejo que eu aprendo sobre verbos regulares e irregulares. No Google, gente, lista de verbos regulares. Tá, aparece uma lista. E lista como é que é a formação dos verbos regulares. Você tem o infinitivo, que é o verbo no presente, e aí a regra é, se ele for regular, você acrescentar um D, se ele já tiver um E, ou se ele tiver, se não tiver E, e ele for regular, você acrescenta ED. Então, aí você fez a formação para que ele fique no passado. Se for irregular, é completamente diferente. E aí, como é que você vai saber? Como é que você vai entender o que é um verbo regular, reconhecer isso? Um verbo regular e irregular em inglês. Só vendo as listas e dando uma memorizada. Isso funciona com memorização, tá, gente? Não dá para você. As regras são essas. Quais são as regras dos irregulares para passar para o passado? Não tem. Por quê? Por exemplo, olha só esse verbo aqui, ó. A forma dele para o presente é cut, a forma para o passado é cut e a forma para o particípio passado é cut também. Ou seja, ele tem três formas. Uma para o infinitivo, que é o presente, uma para o passado e outra para o participio passado, que também é passado. Cut, 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 cut. Então, não dá. O verbo irregular, você não consegue marcar ele como esses regulares, que você tem o acréscimo de é ou de ed. Entendeu? Então, fica meio complicado. Veja aqui, ó. Existem os verbos irregulares, eles têm essa forma aqui, ó, que são iguais. A primeira é uma forma em que os três tempos verbais ficam, dois tempos verbais e uma forma verbal, ficam iguais, as formas, cut, 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 presente, passado e participio passado, igualmente. O cut é o verbo cortar, tá? Aí tem os verbos irregulares, que tem a e terceira formas. São as mesmas aqui, ó. A primeira forma é igual, a segunda forma é igual, a terceira forma é igual. Já aqui, ó, a primeira forma é diferente e a segunda e a terceira forma, ó, segunda e terceira forma são iguais. E a primeira forma é diferente. Por exemplo, aqui é o infinitivo, que é o presente. Lose. Aqui é o verbo perder. Perder alguma coisa. Lose. Lose, perder. Presente. Lost é passado, perdeu. E particípio passado. Ele tinha perdido, por exemplo. Perdido. Lost, perder. Lost, perdeu. E lost, perdido. Ou seja, o particípio é aquela forma em que você acrescenta, fica com essa terminação. IDO. Perdido, partido, comido, fingido, ok? Então, olha cá. E aí tem uma forma, tem o irregular, tem o verbo irregular, que as três formas são diferentes. Veja, a variedade dos tempos dos verbos irregulares. Primeiro, existe que as formas são as mesmas, para o presente, para o passado e para o particípio. Existe outro que as formas, a segunda e a terceira forma são iguais, e a primeira forma é diferente, tá? E existe que as três formas são diferentes. Por exemplo, o verbo drive, que é dirigir. Tá passando o gás agora. O verbo drive, que é o verbo dirigir. Drive
é dirigir, presente. Ele pode dirigir um carro. Drove, ele dirigiu o carro. Driven, se ele tivesse dirigido direito aquele carro, ele não teria batido. Enfim, tá? Então, existem essas regrinhas. Já o... E aqui a gente não fala do, do, do presente com... Aliás, do presente não, do passado irregular, porque é simples. Se ele for regular, você acrescenta de ou ED ao particípio, ao infinitivo, ok? E aqui, para você saber mais, de novo, tem aqui um linkzinho para você entrar na internet. Copia de aqui, ó, HTTPS até o link todo. Isso aqui todo, tá? Menos esse tracinho aqui. O resto todo. E aí, gente, isso aqui foi o finalzinho da terceira aula, que seria uma terceira aula. E aí, explicando novamente, por que eu dividi assim em aula? Porque cada aula, cada assunto, né? Isso era o que, se a gente tivesse na sala presencial, a gente conseguiria fazer, viu?